Bom, vamos iniciar a disciplina de SMS Petróleo e Gás do curso Técnico de Segurança do Trabalho, professor Vital, oferecido pela Facesp. Nessa disciplina a gente vai abordar a parte introdutória com relação ao início da utilização desses materiais, com relação ao petróleo, gás, descobrimento no Brasil, as principais fontes energéticas que a gente tem, da origem do petróleo propriamente dito, a questão de alguns pesquisadores falar a respeito da sua origem com relação à parte orgânica, e outro onde cita aquela parte mineral. A gente vai fazer uma diferenciação entre um e outro. Vamos falar também as crises que a gente já teve ao longo do tempo com relação ao petróleo, e também as energias renováveis que a gente está tendo no momento, para poder fazer, como é que se diz, reduzir o consumo desse recurso, que ele é finito, por ser um material que é extraído do solo, ou seja, pode se exaurir. E vamos falar também sobre os perigos e os riscos que ele traz para o meio ambiente e durante a sua atividade, desde a parte da coleta, refinamento e também na parte de distribuição, onde ele é um material bastante inflamável e também vai causar bastante dano se for liberado em determinadas formas, tanto seja ele no solo, na água, ou então feita a carbonização do mesmo, e onde ele vai ser transformado em gases e que vai ser danoso tanto para os seres vivos, animais e humanos, tanto também para a questão da fauna e flora presente no nosso planeta. SMS Segurança, Meio Ambiente e Saúde, ou seja, essa é a sigla que a gente vai estar introduzindo dentro dessa disciplina. S de segurança, M de meio ambiente e saúde. Onde a segurança é na parte onde tem a questão das plataformas de petróleo, que a gente tem a NR29, a NR30, e também a gente tem a NR33 e a NR37, que ela sempre vai trabalhar a questão marítima, de transporte, plataforma de petróleo, que é a NR37. O ponto de vista prevencionista da segurança do trabalho, toda e qualquer atividade de trabalho em uma empresa ou indústria, de qualquer setor, tem um risco específico envolvido. Ou seja, na mineração da mesma forma, na coleta de petróleo e na mineração de petróleo e de gás. Ou seja, são materiais altamente inflamáveis, e para poder fazer dutos, para poder fazer aberturas desses sistemas de condução e também da retirada desses materiais, a gente utiliza soldas, utilizamos também de outros materiais que podem ser um sistema de ignição que pode ocasionar tanto explosões, queimaduras, incêndios e assim por diante. Ou seja, a gente tem um histórico gigantesco de acidentes em refinarias e extração de petróleo e gás também. Os resultados desses riscos, na maioria das vezes, caso não seja controlado, são catastróficos. Ou seja, a gente tem diversos acidentes, como a gente já teve uma plataforma de petróleo que teve a mesma tombou, teve mais de 100 mortes desses trabalhadores, fora os que foram resgatados, ficaram feridos. Ou seja, é um tipo de acidente que, se acontecer, é de grande proporção e com muitas vítimas. Voltando aqui também à questão do SMS, novamente, onde a gente vai ter segurança, que é a prevenção dos acidentes, utilização da EPI, treinamento, trazer pessoas qualificadas e novas técnicas, sempre ter aquela documentação que é exigida pela lei para resguardar quanto a questões trabalhistas e também quanto a questão de saúde. Meio ambiente, os impactos ambientais, ou seja, a gente sabe que diversos navios, quando acontece o vazamento de petróleo, a mortalidade de peixe, a mortalidade de corais, a mortalidade de diversos tipos de aves que ficam presentes naquele habitat. Saúde, a prevenção de doenças, doenças ocupacionais, doenças em que você vai entrar em contato com esse combustível, seja ele refinado, seja ele bruto. Medidas preventivas. As atividades e produtos devem ser constantes e continuamente supervisionados e acompanhados com
o enfoque de identificar possíveis riscos que possam provocar efeito adverso ao meio ambiente e ao colaborador. Ou seja, que nessas imagens aqui abaixo mostra, por aquele exemplo ali, aquela espécie de ave que entrou em contato com o petróleo, a matéria bruta em si, e que o animal vai, se não acontecer um tratamento dele, fazer uma limpeza, vai chegar a morrer. Aqui nessa outra imagem mostra um acidente que aconteceu em uma refinaria, para vocês verem a dimensão do incêndio. A questão do combate é de difícil fazer o controle, devido o risco ser grande para as pessoas que vai fazer esse controle, onde a mesma pode acontecer explosão e vitimar mais gente naquele entorno. Informação ao público. Todas as informações sobre o controle e as condições de ambiente e trabalhista da unidade devem estar sempre presentes e disponível, aberto ao público e aos clientes da unidade. Ou seja, que a gente sempre cita na disciplina de segurança do trabalho, quando você vai fazer um laudo de um determinado ambiente, determinada atividade, para você quantificar, inventariar o tipo de risco e o potencial desse risco para os trabalhadores ali presentes e para o meio ambiente, tudo isso tem que ser exposto às pessoas que estão resolvendo aquela atividade. Novos processos, produtos e serviços, ou seja, se mudar alguma atividade, se trouxer uma máquina nova, se for refinado um outro tipo de petróleo, um querosene, ou se você vai trabalhar com pinche ou para a fábrica de plásticos, ou seja, toda essa questão da manufatura da refinaria desses petróleos tem que ser passado para determinados colaboradores, para eles saber que tipo de atividade estão envolvidos e os tipos de risco presentes na sua atividade. Quanto à implantação de novos processos, atividade de produtos, segurança, definições de controle e de contingência quanto necessário, ou seja, ter plano de fuga, plano de evacuação, sempre ter transporte, no caso da parte de plataformas, de fácil acesso, um socorro próximo, sempre deixar desobstruído as pistas de pouso para helicóptero, a área de embarque, desembarque e de embarcações, pia e assim por diante. Plano de emergências, medidas para evitar e parar, controlar inícios de emissões de acidentais de substâncias de energia e de acidentes de trabalho, devem ser definidas, estabelecidas e desconhecimento absoluto do equívoco por parte de todas aquelas que estejam envolvidas no processo. Ou seja, todo mundo tem que ser ciente do que está sendo envolvido no processo, todo mundo tem que ter um treinamento com relação a fazer salvamento, primeiros socorros, questão de evacuar a área, fazer o controle no caso de um vazamento, fazer o combate de um incêndio na parte inicial. Registro é o procedimento para atendimento das metas, dos objetivos e as políticas de segurança e meio ambiente, ou seja, trazer todos esses dados de SMS, de acidentes que já aconteceram antes, fazer estudos e disseminar esse ensino com relação às falhas, às técnicas que foram adotadas, que deram certo, e as técnicas que deram errado, para que não seja repetida durante um combate ou uma prevenção. Funcionários de terceiros, deve-se prever mecanismo para que funcionários de empresas contratadas e visitantes apliquem as normas de SMS e que estejam sempre disponíveis e existentes e aplicáveis. Ou seja, todo colaborador, quando vai acessar determinados pátios, seja ele em plataforma, seja ele em refinaria ou então em área de distribuição desses recursos minerais, ele, pelo menos na hora de no momento, se for uma visita técnica ou uma visita de estudantes ou de investidores, no mínimo um briefing de segurança tem que ser feito antes do acesso do mesmo a esses setores, e não deixando os mesmos de usarem todos os EPIs necessários para acesso a essa área. O conceito de petróleo é um mineral, uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, ou seja, todo acidente que a gente vê que tem um vazamento no mar, a gente observa que a mancha desse petróleo sempre fica na superfície, ou seja, pelo menos a questão de fazer aquela limpeza naquela área é facilitada com relação
essa parte dele ser menos densa que a água, com cheiro característico e de cor variado entre o negro e o escuro e o castanho escuro. Embora objeto de muitas discussões no passado, hoje tem-se como certa a sua origem orgânica, sendo uma combinação de moléculas de carbono e hidrogênio. Ou seja, com relação às discussões que a gente abordou com relação ao cientista dizer se ele é de origem mineral ou de origem orgânica, hoje em dia a gente já tem esse conhecimento com relação a esse mito. São muitas e controvertidas figuras entre os principais. A origem dele, que era mineral e era definida por outros, que era de uma forma errônea, e a teoria orgânica, que postula a participação animal e vegetal com relação à parte de decomposições desses materiais e a geração desse recurso presente no subsolo. A história do petróleo no Brasil começou na Bahia, onde no ano de 1858, o decreto número 2266, assinado pelo Marquês de Olinda, concedeu a José Barros Pimentel o direito de extrair mineral betuminoso para a fabricação de querosene de iluminação, em terrenos situados nas margens do rio Maraú, na província da Bahia. No ano seguinte, em 1859, o inglês Samuel Alport, durante a construção da estrada de ferrovias leste brasileiro, observou gotejamento de óleo em Lobato, no subúrbio de Salvador, ou seja, uma região que onde teve os primeiros poços e as primeiras extração de petróleo, não teve um retorno econômico significativo naquela época, naqueles primeiros coleta, mas hoje em dia é considerado o recurso que molda as moedas e todo um sistema de economia da nação. São muitos as controvérsias com relação às principais, do seu recurso, que já citou anteriormente. Além das definições supracitadas que foram estabelecidas no Brasil, existem algumas outras presentes em normas internacionais. Ou seja, em 1996, um evento não planejado que resultou em morte de enfermidade, lesão, dano ou perda com relação a contato com esses materiais. Em 1999, um evento indesejado que resultou em morte, enfermidade, lesão, danos e outras perdas. Em sua última versão, a Organização de Segurança de Saúde do Trabalho define o acidente como sendo um incidente que resulte em uma lesão, enfermidade ou fatalidade. Ou seja, o acidente propriamente dito é algo que acontece, ou seja algo que vai causar uma lesão no seu corpo, uma enfermidade, ou então um dano psicológico. O incidente é aquele escorregão, algo que quase aconteceu, mas que tem que ser contabilizado para que não se repita. E o desvio é a partir do momento que você deixa de usar um EPI, que você desativa um sensor de segurança de uma máquina, uma trava de segurança. E por essa aula a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.